Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 31. Porque se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? E Emmanuel comenta na lição 82, Madeiros Secos, do livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens, e o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos, é o Salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigindo. Somos madeiros sem vida própria que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites da nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos enriquecidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Gente, eu vou me permitir hoje tocar num assunto um pouquinho mais polêmico para poder comentar esse texto de hoje. Eu ouvi de um conhecido há pouco tempo que ele tem uma admiração muito grande pelo Chico Xavier, mas que não tem uma admiração do mesmo tamanho por Divaldo Pereira Franco. Por que é polêmico esse tema? Porque Divaldo Pereira Franco é um representante maior que a gente tem hoje da doutrina espírita como expoente, sim. É mais um trabalhador, mas é uma pessoa muito querida que deixou uma obra maravilhosa, e a obra dele é composta não só por sua obra psicográfica, não é somente isso, que também já está em quase 400 livros, igual foi o Chico, mas principalmente pelas milhares de palestras que a gente tem registrada, gravada dele, é só pesquisar no YouTube, e principalmente pelo trabalho maravilhoso feito na mansão fugiu, na Mansão do Caminho, lá em Salvador, né, lá na Bahia. E o que acontece, gente? Divaldo Pereira Franco, ele se permitiu fazer um comentário, ou melhor, dois comentários, que foram contrários a posições políticas de alguns espíritas recentemente. E por conta de dois comentários que ele fez, um sobre Karl Marx e outro sobre ideologia de gênero, que é fácil você pesquisar até no YouTube para ver o que foi que ele disse, e se concordar ou discordar, ele emitiu uma opinião pessoal. Muita gente fez com ele, na doutrina espírita, o que se fez com Cristo praticamente. Eu não quero mais saber, agora ele está assim, ele está assado e tal. E eu falei, meu Deus, né? Até se fosse uma coisa absurda que a gente discordasse, eu até cheguei a falar com os amigos meus, eu falei, gente, a minha avó tem 96 anos de idade, a minha avó hoje, ela é tratada como aquela pessoa que fez de tudo hoje, tem até o direito hoje de falar algumas coisas, de esbravejar, de cuspir marimbondo de vez em quando. A gente vai olhar, aquela reclamação está vindo de uma pessoa idosa. Esse comentário que o Divaldo fez, ele fez depois dos 90 anos de idade. Mas a condenação, se fosse na época do Cristo, seria também de cruz para lá. É polêmico? O assunto é polêmico, mas vale para a gente observar a leviandade do ser humano nesse ponto, a hediondez do ser humano também, que você faz 1 milhão de coisas boas, mas você fica marcado por duas coisas que você fez que foram, ao contrário,
do que algumas pessoas esperavam de você. A gente até sabe que os espíritos realmente recomendam que quem está trabalhando na divulgação evite se posicionar, né, politicamente, evite se posicionar, até mesmo com relação às discussões mais inflamadas aqui no nosso Brasil. Por exemplo, time de futebol. É interessante, gente, mas tem lugar que se a pessoa chegar dizendo que torce por time X ou time Y, aqueles que são da torcida contrária vão parar de dar atenção àquele, porque ele não é uma pessoa que torce pelo mesmo time que ele. Ainda é a infantilidade, ainda é o excesso de egoísmo, né? E o que acontece? O Emmanuel vem dizer hoje, gente, se fizeram isso com um galho, com uma árvore frondosa, que é a árvore do Cristo, ele tem um momento aqui no texto que ele primeiro reconhece, fala, ele é o puro por excelência de todos os tempos, sempre foi. É uma pessoa que veio aqui, um espírito que só veio deixar coisas boas para a gente, por isso foi um divisor de águas. E fizeram aquilo com ele. Imagina que cada um de nós, porque nós, enquanto fizeram com um que não tem defeito, nós temos defeitos aí, listas de defeitos. Nós temos muitos defeitos ainda. E dentro do mesmo defeito que nós temos várias quedas no mesmo defeito ainda. No mesmo vício, na mesma, o costume de falar mal da vida dos outros, costume de pensar de maneira negativa, os vícios que a gente ainda traz, sejam eles de drogas ilícitas, de drogas lícitas, ou até mesmo, porque muita gente conhece, a gente conhece viciadas em gordura, viciadas em doce, açúcar, muitos vícios que a gente traz ainda. E fora os vícios morais, mais notadamente aí, agressividade, vício em sensualidade, a gente traz muitos deles. E parece realmente, é fato realmente, incomoda algumas pessoas. A gente vê uma determinada um confrade, um irmão desse começando a trabalhar e a pessoa fala, peraí, que moral que esse cara tem para falar sobre isso? Até anteontem ele estava falando isso, aquilo. E a gente, mais uma vez, a gente vai recorrer à figura dos apóstolos, né? Que a pessoa vai falar assim, ó, que moral um Paulo de Tarso tem para estar falando isso que ele está falando? Até anteontem ele matou cristão, ele era uma pessoa super vaidosa, super orgulhosa, um fariseu. Né? Que moral um Pedro tem para falar isso? Ele cortou a orelha do soldado romano há pouco tempo. Que moral uma Maria Madalena tem, se até ontem ela estava mergulhada na sensualidade? Que moral o Tomé tem? Mesma coisa que acontece com aqueles da época vai acontecer sempre no mundo como o nosso, porque parece que é uma tendência assim, ó, eu não tenho condição de subir um degrau, então vou ficar aqui embaixo puxando todo mundo para não deixar ninguém subir o degrau, de maneira que se você parar para dar ouvidos a esse tipo de coisa, você não vai fazer o trabalho que você tem que fazer e vai jogar fora o seu aprendizado. Então esse tipo de coisa tem que entrar por um ouvido, a gente registra, e vou pegar a mesma coisa que a gente falou recentemente, não sei se foi ontem, antes de ontem, né? Se ele for uma crítica verdadeira, ela serve de alerta para a gente. Se for falsa, a gente não deve dar atenção, mas ficar rebatendo as críticas, se rebate as críticas é com ações, com atitudes. Vamos parar de reclamar e vamos fazer mais. Fazendo, nada consegue contestar uma atitude. Eu vou fechar aqui esse comentário de hoje, lembrando que no YouTube você vai encontrar uma entrevista da Marília Gabriela ao padre Fábio de Mello, falando sobre Chico Xavier. E tem um momento que o padre Fábio de Mello ele fala assim, Marília, os fiéis vêm me perguntar, você não vai se posicionar? Eu falei, mas como que eu vou me posicionar contra o Chico? A vida dele foi uma caridade o tempo todo. Olha o que ele deixou. Eu posso não concordar, o padre Fábio de Mello fala assim, né, palavras dele. Eu não concordo com a doutrina que ele traz, mas existe condições de contestar um ato de caridade? Né? Não tem como contestar, você vai tirar mesmo o chapéu do reconhecimento e vão falar, olha, não, eu tenho que procurar fazer igual a ele. Eu costumo até dizer para meus amigos, antes de criticar qualquer um desses vultos, tenta pelo menos começar a fazer igual a ele. Porque fazer igual o Divaldo, por exemplo, é muito difícil. Ele está com 94 anos, não terminou ainda. Mas começa a fazer. Né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.